Olá, alunos do sexto ano, professora Tina Brandão, mais uma vez com vocês na nossa aula de língua portuguesa. Hoje nós iremos trabalhar a concordância nominal e a concordância verbal. Alguns aspectos. Que tipos de mecanismos são estes? Concordância. Bem, é um mecanismo através do qual as palavras alteram suas terminações para que elas possam se adequar de forma harmônica umas com as outras. Então, nós temos dois processos de concordância. Concordância nominal, concordância dos nomes, e a concordância verbal, concordância dos verbos. O que é a concordância nominal? As palavras elas possuem determinantes e elas precisam se adequar uma com as outras de forma harmônica para que elas sejam compreensíveis e para que elas se enquadrem segundo as regras gramaticais. Quais são esses determinantes? Eles são os adjetivos, os artigos, os numerais, pronomes, que eles vão alterar suas terminações para que eles possam se ajustar. Se ajustar a quê? Quanto ao número, singular e plural, e quanto ao gênero, masculino ou feminino. Olha só, nós temos uma frase logo abaixo. Quando te vejo, cada partícula do universo se torna mais viva e cintilante. Olha só aí o personagem, né? Sendo romântico. Então percebam que as palavras em vermelho, elas estão concordando uma com as outras, formando um todo harmônico. Então nós temos aí partícula, a palavra partícula. Olha só, partícula viva e cintilante. Cada partícula viva e cintilante. Então, todas essas palavras relacionam-se entre si para formar um todo compreensível. Concordância nominal, ainda falando sobre ela, consiste na adaptação de uns com os outros, de uns nomes com os outros, harmonizando-se nas suas flexões com as palavras a que se relacionam. Falei a vocês isso, é a harmonização frasal, que vai dar aí um sentido, falando diretamente em sintaxe. A ordem como as palavras são colocadas dentro das frases. Então, observem as setinhas lilás, todas elas estão apontando, no primeiro momento, estão apontando para a palavra meninos. E no segundo momento, estão apontando para a palavra livros, certo? Meninos é o núcleo no primeiro momento, e no segundo momento, eu tenho livros. Ao redor dessas duas palavras núcleos, eu tenho várias outras, que, morfologicamente falando, serão numeral, pronome, um adjetivo. Então, vamos ver como é que a frase se organiza, se ela tem que concordar. Então, as palavras terão que concordar primeiro com o substantivo meninos e segundo com o substantivo livros. Observem que a palavra meninos, ela está no plural e a palavra livros também está no plural, certo? As palavras que rodeiam são as palavras que estão grifadas. Essas palavras que estão grifadas, elas terão que se adequar às palavras núcleos. Exemplo: aqueles dois meninos estudiosos leram livros antigos. Aqueles dois meninos. Como meninos está no plural, o numeral dois, ele tem que vir no plural, e o pronome aqueles também tem que estar no plural, porque eles estão concordando. Olha só, eu não poderia falar da seguinte forma. Aquele um menino, meninos, aquele um meninos estudioso leram livro antigos. Olha só como a frase fica desarmônica e fora das regras gramaticais da língua padrão. Então, eu tenho aqueles dois referentes a menino, certo? Estudiosos, referente a
meninos, da qualidade a meninos. Então, também tem que estar no plural. Ele teve que se adequar. Leram livros, livros antigos. Olha só, eu tenho a característica do livro, dos livros, livros antigos. Eu não poderia colocar livros antigo, porque eu teria uma palavra no plural e uma palavra no singular. Elas estariam fora de concordância. Então, livros, se ele está no plural, a caracterização desses livros também deveria estar no plural, antigos. Então, a frase está perfeitamente harmônica como está. Aqueles dois meninos estudiosos leram livros antigos. Certo? Casos especiais da concordância nominal. Vejamos. Primeiro, adjetivo referente a vários substantivos. Como é que eu faço a concordância? Olha só. Quando o adjetivo vier depois de dois ou mais substantivos do mesmo gênero, lembrando, do mesmo gênero, ou masculino ou feminino, há duas possibilidades de concordância. Olha só o primeiro exemplo. O governador recebeu ministro e secretário espanhol. Nesse primeiro caso, espanhol, ele está concordando apenas com o mais próximo, certo? Secretário espanhol, ministro e secretário espanhol. Olha só o segundo caso. O governador recebeu ministro e secretário espanhóis. Nesse caso, eu tenho a concordância aí no masculino plural, tá? Então, essas duas regras estão corretas, tá certo? Esse quadrinho, olha só, concordância nominal, seguindo a regra que nós acabamos de ver. Eu tenho um gato e um cachorro branco. Está certo? O senhor é quem sabe, eu nunca vi. Então, eu tenho aí uma brincadeira, né? Uma brincadeira feita a partir da concordância nominal. Gato e cachorro branco. Concordou a palavra e o adjetivo branco? Caracterizou e concordou com o elemento mais próximo. Ele também poderia concordar com os dois, gato e cachorro brancos. Também estaria correto. Mais regras de concordância nominal. Então, nós temos a mesma regra que eu acabei de falar para vocês. Olha só, outros exemplos. Blusa e sapato novos. Blusa e sapato novos. Ou seja, concordou com os dois substantivos. E olha só o segundo exemplo. Blusa e sapato novo. Nesse caso, concordou apenas com o que está mais próximo, tá? Com o substantivo que está mais próximo. Outro exemplo. Nova blusa e sapato. Se você troca o substantivo de posição, olha só como fica. Novo sapato e blusa. Tomate e alface saborosos. Tomate e alface saborosa. Saboroso tomate e alface. Saborosa alface e tomate. Eu tenho exemplificando as duas regras. Ou concordo com quem está mais próximo, ou concordo com os dois. Certo? Lembrando, ou concordo com o substantivo mais próximo, ou concordo com os dois. Concordância verbal. O verbo, assim como os nomes, também tem que se adequar dentro da frase. O verbo altera suas desinências, número pessoais, para ajustar-se ao sujeito da frase. Olha a frase abaixo. Quando eu te vejo, cada partícula do universo se torna mais viva e cintilante. Olha só o verbo. Ver, vejo. Aí eu venho partícula e torna. Então, as palavras elas estão concordando uma com as outras para que haja, da mesma forma do nominal, haja uma concordância, para que elas fiquem, na verdade, harmônicas dentro da frase. Essa concordância vai trazer harmonia para a frase, certo? Outros casos.
Veja que o verbo sempre concorda com o sujeito dentro da frase. O verbo vai concordar com o sujeito. Primeiro exemplo, assumo meus inúmeros erros. Sujeito da primeira pessoa do singular, eu, sujeito oculto, eu assumo meus inúmeros erros. Toda pessoa sensata assume os próprios erros. Sujeito da terceira pessoa do singular, toda pessoa sensata assume os próprios erros. Observem aí que ele está concordando, ele assume. Pode ligar diretamente, olha só. No primeiro caso, eu assumo. No segundo caso, ele assume. Eu não poderia dizer ele assumo. Olha só como ficaria desarmônico e não concordaria com o pronome. Ele, assumo. O verbo não concordaria com o sujeito a que ele se refere, certo? Segundo exemplo, assumimos nossos inúmeros erros. Sujeito da primeira pessoa do plural, nós. Nós assumimos nossos inúmeros erros. Pessoas sensatas assumem os próprios erros. Sujeito da primeira pessoa do plural, eles. Eles assumem, nós assumimos. Então, sempre tem que estar de acordo, sujeito e verbo, sempre em concordância. Então, a regra geral, hoje nós não vamos trabalhar as regras específicas, apenas as regras gerais, no caso, regra geral. O verbo concorda com o sujeito em número, singular e plural, e em pessoa, primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa do singular, primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Lembrando aí as pessoas, eu, tu, ele, nós, vós e eles. Exemplo, olha só o exemplo abaixo. Os sintomas da Covid-19 podem ser confundidos com simples resfriado. Os sintomas podem. Se eu escrevesse os sintomas pode ser confundidos, eu teria aí um erro de concordância verbal. Então, se eu tenho sujeito no plural, verbo no plural. Os políticos são mentirosos. Os políticos são mentirosos. Eu não poderia falar os políticos mentirosos. Eu teria um erro grave de concordância verbal e iria ferir a gramática normativa. Falando da escrita. Nós estamos falando da escrita e não da fala, só lembrando. Mais um exemplo. Retomando a letra da música, temos então trechinho de uma música popular brasileira, que diz assim: a gente não sabemos escolher presidente, tem gringo pensando que nós é indigente. Então, nesse trecho da música, eu tenho algo chamado de licença poética. O que é licença poética? Os textos poéticos, às vezes, para estabelecer uma harmonia entre as frases e entre a questão de rimas, questão da estilística, são usadas palavras em desacordância, em desobediência às regras gramaticais. Isso eu chamo de licença poética. Mas, se eu fosse pegar esse trechinho de música e escrevê-lo de acordo com as regras da gramática normativa, as regras gramaticais, ela estaria errada. Então, eu teria que escrevê-la da seguinte forma. Lembrando, estou falando de escrita, estou falando de norma padrão. A gente não sabe escolher presidente. Tem gringo pensando que nós somos indigentes. Olha só, a gente não sabe escolher presidente. Tem gringo pensando que nós somos indigentes. Olha a diferença da frase 1 para a frase 2. Então, esse foi o nosso vídeo de concordância nominal
e concordância verbal. Nos próximos vídeos veremos as regras específicas de cada um deles.